Vimos aqui nos vídeos anteriores, que Júpiter e Saturno são planetas gasosos, e eles são chamados de gigantes gasosos. Já Urano e Netuno também são gasosos, porém suas atmosferas são extremamente frias, daí eles serem chamados de gigantes gelados. Urano e Netuno são muito parecidos em suas composições, volumes e estruturas, porém, sendo ambos muito distantes de nós, eles foram pouco explorados por sondas e pouco sabemos sobre eles. Essas e outras curiosidades você vai conhecer aqui, nesse vídeo da série Planetas do Sistema Solar. Planetas do Sistema Solar. Os planetas Urano e Netuno. Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar, seguido de Netuno, que ocupa a quarta posição. O volume que Urano ocupa é quase 7 vezes o mesmo volume que os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte ocupam juntos, e seriam precisos 4 planetas Terra um ao lado do outro, para cobrir o diâmetro de Urano. Netuno tem um diâmetro de 1.500 km a menos que Urano, o que representa um volume quase 9% menor que seu irmão planetário, e esse volume representa o volume do planeta Vênus. Em outras palavras, Netuno é menor que Urano por um planeta Vênus. Mesmo sendo considerados planetas razoavelmente grandes, ainda assim, se somarmos o volume que Urano e Netuno ocupam, o volume de ambos ainda seria 11 vezes menor que o volume de Júpiter. Urano dista do Sol, em média, quase 2 bilhões e 900 milhões de quilômetros, o que equivale a pouco mais de 19 vezes a distância da Terra ao Sol, e a excentricidade de sua órbita é baixa, o equivalente a 0,0472, o que torna sua órbita bem próxima a um círculo. Porém, ainda assim, a diferença entre seu periélio e o seu afélio é quase o dobro da distância da Terra ao Sol. Urano demora 84 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Devido a essa enorme distância entre ele e o Sol, ele recebe quase 400 vezes menos luz solar que a Terra recebe. Os elementos orbitais de Urano foram calculados pela primeira vez em 1783 pelo matemático Laplace. Com o tempo, começaram a aparecer discrepâncias entre as órbitas previstas por Laplace e as órbitas reais observadas, e em 1841, John Couch Adams propôs pela primeira vez que as diferenças poderiam ser devidas ao puxão gravitacional de um planeta invisível. Em 1845, Urbain Le Verrier iniciou sua própria pesquisa independente na órbita de Urano. Em 1846, Johann Gottfried Galle localizou um novo planeta, mais tarde chamado Netuno, quase na posição prevista por Le Verrier. Sendo assim, podemos dizer que Netuno foi previsto matematicamente antes mesmo de ser visto pela primeira vez por um telescópio. Netuno é o último planeta do Sistema Solar em distância relativa ao Sol, pelo menos até o momento, enquanto o especulado planeta 9 não se revela. Lembrando também que Plutão, mais distante que Netuno, não é mais considerado um planeta desde 2006, quando ele foi rebaixado para a categoria de planeta anão. Netuno, em média, está distante do Sol, 30 vezes mais que a Terra. Sua excentricidade orbital é muito pequena, e sua órbita é quase um círculo perfeito, sendo assim, seu afélio e periélio são muito próximos. A essa distância, Netuno demora 165 anos para realizar uma volta completa em torno do Sol. Como Netuno foi descoberto em 1846, somente em 2011 ele voltou ao seu ponto à época de sua descoberta. O sistema uraniano tem uma configuração única porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado, quase no plano de sua órbita solar. Portanto, seus polos norte e sul estão onde a maioria dos outros planetas tem suas linhas do Equador. A razão para a inclinação axial incomum de Urano também não é conhecida. Isso lhe confere a curiosa particularidade de cada polo seu, receber cerca de 42 anos de luz solar contínua, seguidos por 42 anos de escuridão. O período de rotação de Urano é de 17 horas e 14 minutos, uma rotação bem mais rápida que a da Terra, por exemplo, que leva 24 horas para completar uma volta em torno do seu eixo. Um resultado dessa orientação do eixo é que, em média durante o ano uraniano, as regiões quase polares de Urano recebem uma entrada de energia maior do Sol do que suas regiões equatoriais. No entanto,
Urano é mais quente em seu equador do que em seus polos. O mecanismo subjacente que causa isso também é desconhecido. A atmosfera de Urano é semelhante à de Júpiter e Saturno em sua composição primária de hidrogênio e hélio, mas contém mais gelos que Júpiter e Saturno, como água, amônia e metano, junto com traços de outros hidrocarbonetos. Ele tem a atmosfera planetária mais fria do Sistema Solar, com uma temperatura mínima de menos 224 graus Celsius estruturada em complexas camadas de nuvens. Como em todos os planetas gigantes, sua atmosfera superior experimenta fortes ventos na direção da rotação. A atmosfera de Netuno, em grandes altitudes, é 80% de hidrogênio e 19% de hélio, bem como traços de metano. Tanto a atmosfera de Urano quanto a atmosfera de Netuno, as quais contêm metano, absorvem a radiação no comprimento de onda da porção vermelha e infravermelha do espectro eletromagnético. Assim, isso explica parte do que dá a Netuno sua tonalidade azulada, embora o azul de Netuno seja diferente do azul claro mais suave de Urano. Devido ao fato de poucas sondas terem estado nesses planetas, pouco ou quase nada sabemos sobre a atmosfera de ambos, e o que sabemos é consequência dos modelos que foram criados com base nos dados das sondas Voyager. Observando as órbitas de Plutão e Netuno, parece que elas se cruzam e nos dá a sensação de que um dia eles poderão colidir. É claro, esse não é o caso. As órbitas parecem se cruzar porque é uma projeção plana, e não as reais órbitas tridimensionais. A órbita de Netuno é bem circular e no mesmo plano que a maioria dos demais planetas, enquanto a órbita de Plutão é elíptica e inclinada a 17 graus. A distância teórica mais próxima entre as duas órbitas é de 2,4 unidades astronômicas, ou cerca de 360 milhões de quilômetros. No entanto, essa distância mínima nunca acontecerá. Plutão e Netuno têm órbitas ressonantes. Enquanto Plutão dá 2 voltas ao redor do Sol, Netuno faz 3, então dizemos que Netuno e Plutão estão em ressonância de 3:2. Esta relação orbital limita a distância mínima entre os dois planetas. Eles nunca chegam mais perto do que cerca de 16 unidades astronômicas. Essa ressonância impediu que Plutão fosse ejetado do Sistema Solar pela gravidade de Netuno, então a gravidade de Netuno nunca poderá alterar a órbita de Plutão, ou capturá-lo para se tornar mais uma de suas luas. Assim como os gigantes gasosos, os gigantes de gelo não possuem uma superfície sólida bem definida. O calor interno de Urano parece nitidamente mais baixo do que o dos outros planetas gigantes. Netuno, que é quase gêmeo de Urano em tamanho e composição, irradia 2,61 vezes mais energia para o espaço do que recebe do Sol, mas Urano quase não irradia nenhum excesso de calor. O fluxo de calor interno de Urano é menor que o fluxo de calor interno da Terra, e isso ainda é um mistério. Orbitando tão longe do Sol, Netuno recebe muito pouco calor. A sua temperatura superficial média é de 218 graus Celsius negativo. No entanto, o planeta parece ter uma fonte interna de calor. Acreditamos que isto se deve ao calor restante gerado durante o nascimento do planeta, que agora irradia pelo espaço afora. Urano tem 27 satélites naturais conhecidos, e esse censo é até fevereiro de 2023, mas novas luas podem ser descobertas a qualquer momento. Os nomes desses satélites são escolhidos a partir de personagens das obras de Shakespeare e Alexander Pope. As principais luas de Urano em ordem crescente de distância, da esquerda para a direita, em seus tamanhos relativos e albedos apropriados são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. A massa combinada dos 5 satélites principais de Urano é menos da metade da massa de Tritão, a maior lua de Netuno. Elas são conglomerados de gelo e rocha compostos por aproximadamente 50% de gelo e 50% de rocha. A maior dessas luas, Titânia, tem um raio de apenas 790 km, ou menos da metade da Lua. O planeta Netuno tem 14 luas conhecidas, que são nomeadas por divindades da mitologia grega. De longe, a maior delas é Tritão, descoberta em 1846, mas somente um século se passou antes da descoberta do segundo satélite natural, Nereida.
A lua mais externa de Netuno, Neso, que tem um período orbital de cerca de 27 anos, orbita mais longe de seu planeta do que qualquer outra lua do Sistema Solar. Tritão é único entre as luas de massa planetária em que sua órbita é retrógrada à rotação de Netuno e inclinada em relação ao equador de Netuno, o que sugere que não se formou em órbita ao redor de Netuno, mas foi capturada gravitacionalmente por ele. Como os outros planetas gigantes, Urano tem um sistema de anéis. Os anéis uranianos são compostos de partículas extremamente escuras, que variam em tamanho de micrômetros a uma fração de metro. O sistema de anéis de Urano foi descoberto em 1977. Os anéis foram diretamente fotografados quando a Voyager 2 passou por Urano em 1986, e ela também descobriu 2 anéis fracos adicionais, elevando o número total para 11. Em 2005, o telescópio espacial Hubble detectou um par de anéis anteriormente desconhecidos. O maior está localizado 2 vezes mais longe de Urano do que os anéis anteriormente conhecidos. Esses novos anéis estão tão distantes de Urano que são chamados de sistema de anéis externos. Os novos anéis elevam o número total de anéis uranianos para 13. Netuno também tem um sistema de anéis, os quais podem consistir em partículas de gelo revestidas com silicatos ou material à base de carbono, o que provavelmente lhes confere uma tonalidade avermelhada. O primeiro desses anéis planetários foi detectado em 1968. No início da década de 1980, a análise desses dados junto com observações mais recentes levou à hipótese de que esse anel poderia estar incompleto. Imagens da Voyager 2 em 1989 resolveram o problema mostrando vários anéis fracos. Observações baseadas na Terra anunciadas em 2005 pareciam mostrar que os anéis de Netuno são muito mais instáveis do que se pensava anteriormente. Imagens obtidas dos anéis em 2002 e 2003 mostram considerável decadência nos anéis quando comparadas com imagens da Voyager 2. Em particular, parece que um dos anéis chamado de Arco Liberté pode desaparecer em menos de um século. Como os planetas clássicos entre Mercúrio e Saturno, Urano é fracamente visível a olho nu, mas nunca foi reconhecido como um planeta por observadores antigos por causa de sua obscuridade e órbita muito lenta, confundindo-o com uma estrela. Possivelmente a observação mais antiga conhecida foi feita por Hiparco, que em 128 a.C. pode tê-lo registrado como uma estrela para seu catálogo estelar que mais tarde foi incorporado ao famoso livro Almagesto de Ptolomeu. O primeiro avistamento oficial registrado de Urano foi feito em 1690, quando John Flamsteed o observou pelo menos 6 vezes, catalogando-o equivocadamente como a estrela 34 Tauri. William Herschel observou Urano pela primeira vez em 1781, e logo depois anunciou a descoberta desse novo planeta, expandindo os limites conhecidos do Sistema Solar pela primeira vez na história e tornando Urano o primeiro planeta classificado como tal com a ajuda de um telescópio. Apesar de inicialmente após as primeiras observações, William Herschel ter o classificado como um cometa, sendo portanto, 2 anos depois, em 1783, aceito universalmente como um novo planeta. William Herschel reconheceu isso, escrevendo para o presidente da Royal Society: pela observação dos mais eminentes astrônomos da Europa, parece que a nova estrela, que tive a honra de apontar para eles em março de 1781, é um planeta primário de nosso Sistema Solar. Pouco depois de sua descoberta, Netuno foi referido simplesmente como o planeta exterior a Urano, ou como o planeta de Le Verrier. A primeira sugestão de nome veio como planeta Janus. Na Inglaterra, sugeriu-se o nome Oceanus. Reivindicando o direito de nomear sua descoberta, Le Verrier rapidamente propôs o nome Netuno para este novo planeta, embora ele tenha tentado nomear o planeta Le Verrier, em homenagem a si mesmo, mas essa sugestão encontrou forte resistência fora da França, país onde Le Verrier nasceu, e logo, Netuno se tornou o nome internacionalmente aceito. Em 1986, a sonda interplanetária Voyager 2 da NASA encontrou Urano. Este sobrevoo continua sendo a única investigação de Urano realizada a uma curta distância e nenhuma outra visita está planejada. A Voyager 1 não conseguiu visitar Urano porque a investigação da Lua de Saturno, Titã, foi considerada uma prioridade. A espaçonave estudou a estrutura e a composição química da atmosfera de Urano, além de realizar investigações detalhadas de suas 5 maiores luas e descobrir outras 10 novas luas.
A Voyager 2 examinou todos os 9 anéis conhecidos do sistema e descobriu mais 2. Ela também estudou o campo magnético, sua estrutura irregular, sua inclinação e sua cauda magnética espiral única causada pela orientação lateral de Urano. Em abril de 2022, o próximo Planetary Science Decadal Survey colocou sua mais alta prioridade para o próximo projeto, carro-chefe, em uma missão de pacote completo, órbita e sonda, para Urano, com uma janela de lançamento projetada começando em 2031. A Voyager 2 é a única espaçonave que visitou Netuno. A aproximação mais próxima da espaçonave ao planeta ocorreu em 25 de agosto de 1989. Como este foi o último grande planeta que a espaçonave poderia visitar, decidiu-se fazer um sobrevoo próximo à Lua Tritão, independentemente das consequências para a trajetória, de maneira semelhante ao que foi feito para o encontro da Voyager 1 com Saturno e sua Lua Titã. Durante o encontro, os sinais da espaçonave levaram um pouco mais de 4 horas para chegar à Terra. A espaçonave verificou a existência de um campo magnético ao redor do planeta e descobriu que o campo estava deslocado do centro e inclinado de maneira semelhante ao campo ao redor de Urano. Durante a visita da Voyager 2, o período de rotação de Netuno foi determinado usando medições de emissões de rádio, e a Voyager 2 também mostrou que Netuno tinha um sistema climático surpreendentemente ativo. 6 novas luas foram descobertas e o planeta mostrou ter mais de um anel. O sobrevoo também forneceu a primeira medição precisa da massa de Netuno, que foi 0,5% menor do que a calculada anteriormente. Urano e Netuno, apesar de serem considerados planetas gêmeos, possuem algumas características que divergem um do outro, mas devido à pouca quantidade de visitas que ambos receberam de nossas sondas, temos muito poucas informações sobre eles. Quem sabe nas próximas décadas, após nossas sondas chegarem até eles, consigamos descobrir muitas outras coisas sobre esses incríveis planetas. Ficamos por aqui e aqui encerramos essa série de vídeos sobre os planetas do Sistema Solar aqui no canal. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado!